Olá! Definido agora o nosso conceito do que é igreja, o que é eclésia, quero começar a refletir um pouquinho com você o que significa a Missio Dei. Mas antes, eu tenho a convicção de que uma das grandes dificuldades que as pessoas têm de se envolver na missão pode estar relacionado no entendimento equivocado a respeito de salvação. Olha que coisa interessante. Creio que as pessoas não se envolvem de maneira plena na missão porque não entenderam para que foram salvas, por que foram chamadas. Como eu já disse para você na aula anterior, quem tem um bom porquê, quem entende o porquê, suporta e cumpre qualquer como. E a salvação é um privilégio, a gente sabe disso, com duas condicionais, fé e arrependimento. Mas é um privilégio, o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Mas todo privilégio tem um dever. Acarreta junto com o privilégio uma obrigação, um dever. E a gente precisa corrigir algumas coisas a respeito do entendimento médio padrão do que é salvação. Primeiro, a salvação não diz respeito somente à alma, mas diz respeito a um ser humano como um todo. Não é um mero acontecimento que acontece ali no meu homem interior e nada mais importa. O que importa é essa alminha depois sair flutuando para um ambiente. Não. Deus está resgatando toda a sua criação. A salvação também não diz respeito somente à libertação da culpa no passado ou o livramento da morte no futuro, mas ela também diz respeito a um resgate, a uma restauração que acontece no presente. Há um propósito de Deus agora, sim. A salvação nos livra da culpa dos nossos pecados no passado, sim. A salvação um dia nos livrará da presença do pecado no futuro, glorificação. Mas existe um propósito para nós hoje, onde nós estamos. Nesse tempo, chamado hoje. Deus me chamou, onde Ele me chamou, plantado nessa geração, e Ele tem um objetivo aqui, um resgate que Ele deseja fazer aqui, uma restauração que Ele deseja fazer em mim, mas mais do que isso, através de mim. Porque a salvação não diz respeito apenas ao que Deus faz em mim, mas o que Deus faz também através. A minha salvação não é o objetivo final. A tua salvação não era o objetivo final. Era só um meio para um objetivo maior de, através de mim, através de você, através de nós, resgatar o mundo. Quando Deus chamou o seu povo, Ele não chamou o seu povo simplesmente para salvar eles, mas chamou o povo de Israel não para livrá-los do meio daqueles gentios e pagãos miseráveis, como eles esperavam. Deus chamou Israel para, no meio deles, ser luz do mundo. Nós somos chamados para ser sal da terra, luz do mundo. Existe um propósito. Existe uma missão para a noiva de Cristo. 1 Pedro 2, ele deixa bem claro quando ele fala assim: mostrar como Deus é maravilhoso. Nós temos um objetivo muito maior do que meramente sermos salvos para salvar, mas sim, nós temos o objetivo de, ao sermos salvos, mostrar como Deus é maravilhoso. Mostrar para o mundo o que significa ser filho de Deus, o que significa fazer parte dessa família de Deus e quais são os conceitos dessa família. Como essa família se relaciona entre si, quais são os princípios desse reino, qual é a cultura dessa família que Deus está gerando. Então nós temos um objetivo de reconciliar toda a criação com o Criador. Nós temos o objetivo de apontar para todo mundo e para toda a criação de onde a gente caiu, de onde a gente veio, onde a gente devia estar, como deveria ser, como será. Isso amplia um pouco o nosso leque dessa espiritualidade individualista, quase monástica, né? De você e Deus, no seu quarto de oração, com a sua leitura,
para uma visão mais missional, mais relacional, mais comunitária, onde nós estamos aqui estabelecendo o reino na terra, como é no céu, como o nosso rei nos ensinou a orar. O apóstolo Paulo usa esse conceito na carta aos Filipenses, quando fala que eles eram cidadãos do céu, mas não nessa ideia de que eu sou um cara que era para estar morando no céu e estou aqui, não vendo a hora de voltar para lá, não. Em Filipos existiam os cidadãos de Roma, os cidadãos romanos, mas eles não moravam em Roma. Ali existia ali a questão do exército, e eles eram levados, esses cidadãos romanos eram levados bem na borda do Império Romano ali, para expandir a influência da cultura romana. Então, os cidadãos romanos saíam de Roma com o objetivo de, lá em Filipe, estabelecer a cultura do reino, do Império Romano. Os conceitos, as leis, as regras, o modo de viver. Aí o apóstolo Paulo fala para esse pessoal: não, vocês agora são cidadãos do reino dos céus. Nós então temos o objetivo não apenas de expandir, mas colonizar a terra com essa cultura do céu. Nós temos o objetivo de mostrar, manifestar para o mundo, seja onde você estiver, do Oiapoque ao Chuí, mostrar qual que é a cultura, qual que é a constituição desse reino, estabelecida pelo rei, lá no Sermão do Monte. De chegar onde ele nos plantou, mostrar como ele é maravilhoso, e deixar bem claro para todo mundo como funciona nesse reino que foi inaugurado na obra de Cristo, dos quais somos embaixadores. O reino de Deus está chegando aqui no Amazonas, o reino de Deus está chegando aqui no Sertão, o reino de Deus está chegando aqui no Rio Grande do Sul, está chegando aqui no Pantanal, e chegou, e é assim, agora é assim, as coisas aqui são assim, estão baseadas nesse e naquele princípio, estão baseadas no amor. O reino chegou e agora nós vamos estabelecer uma cultura de bondade, uma cultura de respeito, uma cultura de graça, uma cultura de misericórdia, uma cultura de perdão. Eu falei aqui na aula anterior da analogia de C.S. Lewis, que ele fala que nós somos como aqueles meros cidadãos que de repente viram a chegada do rei ungido na sua ilha, que foi usurpada por um impostor, e esse rei vai sorrateiramente chamando cidadãos por esse boicote, e vai convidando eles: vamos boicotar, e a gente vai boicotando esse império usurpador até que ele seja plenamente estabelecido. Nós somos chamados para boicotar o império das trevas e estabelecer na cultura de base, como diz o pessoal na política, a cultura do reino. O mundo está com fome. Desde quando Adão e Eva comeu o fruto proibido, o mundo está com fome do fruto do Espírito. As pessoas estão sedentas por alegria plena, por paz genuína, estão famintas por amor. Hollywood percebeu isso. Eles pegam alguns filmes, quando eles querem emocionar, eles pegam um desses gomos do fruto do Espírito e elevam à enésima potência, e todo mundo faminto por isso, como que se houvesse um apontamento interno: pô, era isso que a gente para ver. Se emociona. Você pega aquele filme da La Vida é Bela, onde o pai, por extremo amor, manifesta uma alegria no filme praticamente sobrenatural, e quando está para ser levado, para ser fuzilado, o seu filho está preso numa caixa ali, a cena mostra ele todo alegre, cara, e aquela alegria comove a gente, cara. Porque era isso que era para estar vivendo, é como se era isso, é isso que a gente quer. Então nós fomos chamados para estabelecer o reino dessa maneira. O reino de Deus não é comida ou bebida. O reino de Deus é uma vida de justiça, paz e alegria. Romanos 14:17. E se a gente servir a Deus dessa maneira, nós vamos agradar a Deus
e agradar os homens. Está lá. Então, tenhamos como foco objetivo a harmonia e a edificação dos outros. Continua lendo o texto. Quando nós fomos chamados, depois de toda aquela extensão do apóstolo Paulo da sua teologia, que vai do capítulo 1 até o 11, ele começa no 12 falando para a gente não se conformar com a cultura desse mundo, desse cosmos caído, mas renovar a nossa mente, experimentar a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. E depois de 12, 13, 14, 15 de Romanos, ele fala qual que é. Qual que é essa cultura do reino dos céus? Você vai ver ali, se você resumir tudo numa palavra só, é amor. É amor. Nós temos que lembrar disso. Parece uma coisa subjetiva, parece uma coisa lúdica, uma coisa romântica, mas não. Eu quero mostrar para você nas próximas aulas como a prática do amor influencia aqueles princípios de 1 Coríntios 13. Ver aquilo ali como uma coisa pragmática, como um fato ali, um fato, uma coisa factual, e como aquilo influencia na nossa liderança, como aquilo influencia nos nossos resultados. E como aquilo influencia na missão, porque a obra de Deus tem que ser feita do jeito de Deus. Então nós fomos chamados para servir a esse Deus maravilhoso da maneira como Ele quer, representando a sua família. Tem uma frase do N.T. Wright que fala assim: nós devemos adorar o Deus Criador e assim descobrir nossa plena e gloriosa humanidade, refletindo o seu amor poderoso, curando e transformando o mundo. Refletindo o seu amor poderoso, curando e transformando o mundo. Essa é a verdadeira influência. Esse é o verdadeiro chamado. E o nosso trabalho não vai ser em vão. Nós temos que entender de que todo esse trabalho nosso vai refletir para a eternidade. Tudo que a gente faz aqui, do jeito certo, com o objetivo certo, com a motivação certa, ela vai refletir para sempre. Não importa onde você está. Não importa se alguém está te vendo, se está batendo palma para você, se está aplaudindo, se estão citando o teu nome nos congressos, ou se você aparentemente não está sendo visto por ninguém. A nossa missão tem um leque maior, porque não importa nem no primeiro momento o resultado. O resultado é só uma consequência. Importa que cada dia, se a minha missão é refletir a glória de Deus, cada dia eu tenho a oportunidade de manifestar a cultura do reino. Todo dia, indo aonde eu for, indo comprar um pão, indo fazer uma visita, recebendo uma ofensa, passando por luta, passando por dificuldade, eu sempre tenho a oportunidade de glorificar a Deus, estabelecer a cultura do reino, aqui ou em qualquer lugar onde eu for, porque esse é o nosso chamado principal. Mas uma coisa a gente tem que entender, que nós temos a nossa responsabilidade. Essa Missio Dei traz a nós, então, uma responsabilidade. Traz a nós uma incumbência, né? O apóstolo Paulo falou assim: eu tenho trabalhado muito mais do que todos vocês. Nós não podemos perder de vista essa nossa responsabilidade. É uma ação de Deus? Sim, é uma ação de Deus. Mas você tem a sua parte. E eu quero falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo.